Na continuidade do nosso estudo das Escrituras, ainda estamos nos primeiros versículos do primeiro capítulo da Bíblia, Gênesis capítulo 1. Do versículo 1 ao versículo 3, nós encontramos uma tremenda revelação. E é sobre isso que eu quero conversar com você neste vídeo, ou seja, a Trindade revelada nas Escrituras, nos primeiros 3 versículos. A Trindade, se você ainda não sabe, acredito que todos saibam, se refere à forma de Deus se apresentar. Embora Deus é um, ele é o único Deus, como está escrito em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errad. Ouve Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único, é o um, é o único Deus, é o único Senhor. No entanto, ele se apresenta de 3 formas: Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O Deus Pai, o Criador, o Filho de Deus, o Salvador, o Redentor, o Resgatador, aquele que tornou-se um de nós, tornou-se homem, tornou-se carne, e o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Nós vamos ver nesses 3 primeiros versículos das Escrituras Sagradas esta tremenda revelação e uma forma também pela Bíblia de entendermos a Trindade. Em primeiro lugar, no versículo 1, no primeiro versículo, nós lemos: No princípio, Deus. No princípio, Deus criou. Portanto, o que é apresentado no primeiro versículo de Gênesis, Gênesis capítulo 1, versículo 31, é o Deus Criador, que é o Deus Pai. É aquele que está assentado eternamente num trono de glória, aquele que criou todas as coisas, o Altíssimo, o Onipotente, o Eterno, o Deus Todo-Poderoso. E nesta onipotência de Deus está outros 2 atributos que só a ele pertencem, ou seja, a onisciência, a capacidade de conhecer tudo, de saber tudo, e a onipresença, ou seja, isso está diretamente relacionado à eternidade, passado, presente e futuro, e qualquer ambiente, qualquer lugar, são a mesma coisa para Deus. Ele é onipresente, onipotente, onisciente, conhecedor de todas as coisas e onipresente. Na verdade, eu entendo que a onisciência e a onipresença de Deus está dentro deste fato de ele ser o onipotente, que é um nome que a Bíblia apresenta ele, por exemplo, no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Então, onipresente e onisciente esses 2 atributos está dentro da onipotência de Deus. Como ele é o Todo-Poderoso, ele tem o poder de conhecer todas as coisas. E como ele é o Todo-Poderoso, ele tem o poder de estar em todos os lugares, em todos os tempos. Então, no primeiro versículo, nós encontramos: No princípio, Deus, Deus, o Criador. Já no segundo versículo, nós encontramos escrito: A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito de movimento, o Espírito de poder, o Espírito que dá vida. É algo interessante, maravilhoso. Por exemplo, no Salmo 104, versículo 30, está escrito: Envias o teu Espírito e renovas assim a face da terra. Era o Espírito Santo, o Espírito de Deus, portanto, a terceira manifestação de Deus, a terceira pessoa da Trindade, poderíamos assim dizer, que nós encontramos no versículo 2 do capítulo 1 de Gênesis. E no versículo 3, aí é uma revelação extraordinária, é um entendimento, é uma iluminação
do nosso entendimento, algo realmente glorioso e extraordinário. Nós encontramos no versículo 3, escrito o seguinte: e disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. Olha que coisa extraordinária. E disse Deus. Nessa expressão, e disse Deus, está implícito a palavra. Se Deus está dizendo, a palavra está sendo pronunciada, está sendo proferida, a palavra está sendo declarada, a palavra está se manifestando. E quem é a palavra? João, o evangelista, escreve no primeiro capítulo, João 1, a partir do versículo 1, no princípio era o verbo, ou em algumas traduções, especialmente as mais modernas, mais recentes, no princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Esta palavra é a manifestação do Filho de Deus, porque no mesmo capítulo está escrito: e a palavra se tornou carne, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia! Nós vemos, portanto, a primeira manifestação do Filho de Deus, da palavra, Jesus Cristo, Filho de Deus. E disse Deus. Deus, nessa expressão Deus, nós vemos também a segunda expressão do Filho de Deus, porque está escrito: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, a segunda pessoa da Trindade, ele é o próprio Deus. Ele mesmo disse: quem vê a mim, vê o Pai. Jesus, o Filho de Deus, é Deus. Quando ele estava aqui sobre a face da terra em forma humana, ele era um homem perfeito, com todas as condições e até mesmo fisicamente falando, todos os limites de um ser humano, mas ele era também Deus perfeito. Nele, né, em Cristo Jesus, estavam ali as duas naturezas: a natureza humana, embora sem pecado, ele foi concebido sem pecado e viveu sem pecar. No entanto, a natureza humana estava ali. Nós vemos que Jesus se cansou, nós vemos que Jesus se alimentava, Jesus dormia, não é? Jesus tinha emoções, sentimentos, Jesus chorou, Jesus se indignou, não é? Jesus lamentou, e em tantos momentos, né? Jesus se compadeceu. Então, todas as características da natureza humana, o Filho de Deus estava ali vivendo. No entanto, ele também tinha a natureza divina, a santidade de Deus, o fato de ser santo, separado. E então, a segunda manifestação no versículo 3 do Filho de Deus é a própria palavra Deus. E disse, é a palavra Deus, é a segunda manifestação. Mas tem a terceira manifestação. E essa terceira manifestação é o seguinte: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Quem é essa luz? A Bíblia nos diz que a luz do sol, que certamente é a luz mais primária, né, mais antiga, né, que se possa ter conhecimento através dos estudos. O sol, segundo a narração bíblica a respeito da criação, foi manifestado, né, foi criado por Deus apenas no quarto dia. Tanto o sol como a lua e as estrelas foram feitos por Deus apenas no quarto dia. Portanto, essa luz que Deus disse que houvesse, que haja luz e houve luz, essa luz não era a luz solar. Que luz é esta? Esta luz é o próprio Deus. Próprio Deus. Olha o que está escrito a respeito disto no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. De novo, Jesus lhes falou, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Que coisa maravilhosa. Portanto, nós vemos Deus, o Criador, no primeiro versículo, Gênesis 1:1.
Deus, o Espírito Santo, se movendo sobre a face das águas, no versículo 2, e o Deus, o Filho de Deus, Deus Filho, né, sendo apresentado de três formas gloriosas no versículo 3. A palavra, Deus e a luz. Ele é a luz. Agora eu quero, falando sobre a Trindade, eu quero falar algo glorioso. Esta doutrina das Escrituras, né, esse entendimento que nós temos a respeito da manifestação de Deus, aliás, não só no livro de Gênesis, mas em toda a Bíblia, nós vemos Deus se manifestando desta forma triuna, ou seja, ele é trino, ele é uno e trino, né? Ele é um triuno. Por exemplo, na própria natureza do ser humano. A Bíblia nos diz que Deus mesmo, quando foi para criar o ser humano, disse Deus, façamos o homem. Quando Deus diz façamos, o ato de fazer no plural, uma combinação, né? Aí já está novamente implícita a presença da Trindade. Façamos, houve uma reunião, né? Houve uma combinação, uma conferência, uma convenção, uma concordância. Deus triuno concordando consigo mesmo sobre criar o homem. Mas quando Deus cria o homem, diz a Bíblia que do pó da terra Deus fez o corpo. E aí diz a Bíblia que Deus soprou nas narinas o espírito e o homem passou a ser alma vivente. Nós entendemos a formação do ser humano, né, do homem no sentido genérico, né, o ser humano, como sendo um espírito, o nosso verdadeiro eu, né, o verdadeiro homem é o espírito, que a Bíblia também chama de o coração. Não o órgão de carne, o músculo que está no nosso peito, mas no sentido espiritual, o coração, o espírito. Então nós somos um espírito que tem uma alma, que são sentimentos e emoções, né, a mente, e que habita num corpo. Né? Então o homem também é triuno, o ser humano também é trino. Né? É um espírito que tem uma alma e habita num corpo. É algo glorioso nisso. No entanto, esse entendimento da trindade de Deus, assim como a própria existência de Deus, os atributos todos de Deus, é praticamente impossível de se definir. Na verdade, o apóstolo Paulo nos diz que as coisas espirituais, ou seja, as coisas de Deus, só se entendem, só podem ser entendidas pelo Espírito Santo, pelo entendimento que o Espírito Santo dá, pelas Escrituras sendo revelada, iluminada. O Espírito Santo nos dá uma iluminação daquilo que a própria Escritura nos apresenta e dessa forma nós entendemos as coisas espirituais, nós entendemos as coisas de Deus. Então a Trindade em si não há como explicar. No entanto, há um princípio de interpretação da Bíblia, na exegese, que nos ensina o seguinte, que as Escrituras explicam ou respondem às Escrituras. Se você encontrar, qualquer pessoa que encontrar uma verdadeira, uma real questão, né, nas Escrituras, tiver alguma dúvida com relação a alguma coisa das Escrituras, peça ao Espírito Santo o entendimento, né, e continue a estudar as Escrituras ou busque, né, humildemente a quem estuda as Escrituras, porque com certeza a resposta estará na própria Escritura. As Escrituras explicam as Escrituras. E aí, falando sobre a Trindade, Deus nos dá assim, um entendimento maravilhoso a respeito do fato de Deus Pai, Filho e Espírito Santo nas Escrituras. E eu quero mostrar para você sobre isso. A Trindade exemplificada ou ilustrada no Sol. No Salmo 84, versículo 11, nós lemos o seguinte: porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor da graça e glória não negará bem algum aqueles que andam na retidão ou que andam retamente. Já no Salmo 19, versículo 1, nós lemos: os céus manifestam a glória de Deus
e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. No versículo 4, no final, nós lemos: nos céus ele armou uma tenda para o sol. E no versículo 6 está escrito que sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra, e nada escapa do seu calor. Nesse texto aqui, eu quero mostrar o seguinte, que aqui está declarando o seguinte, que assim como o céu manifesta a grandeza, a glória de Deus, outra criatura de Deus, que é o sol, também manifesta a glória e a grandeza do Criador. E aqui fala do sol como o astro, como a estrela de primeira grandeza. Fala da luz do sol, que vai de uma extremidade à outra da terra. Né? Diz assim sai de uma extremidade à outra dos céus, né? Faz o seu trajeto de uma extremidade à outra. Na verdade, não é o sol que anda, né? É a terra na sua rotação, né? Que faz com que isso aconteça, ou seja, nós vemos o Sol nasce numa direção e se põe na outra, mas o Sol não é o Sol quem está girando, é a Terra, ok? Então, mas está falando aqui do Sol como estrela, como astro, está falando da luz do Sol e diz mais no final do versículo 6, e nada escapa ao seu calor. Está falando do calor do Sol. Só para concluir essa questão do Sol, como Deus, né, como uma ilustração na Bíblia a respeito da grandeza do Criador, da grandeza de Deus, no livro do profeta Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, no capítulo 4, também o último capítulo, portanto, o último capítulo do Antigo Testamento, né, Malaquias capítulo 4, no versículo 2, nós lemos: todavia para vós, todos quantos amam reverentemente o nome do Senhor, ou que temem o Senhor, o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça, trazendo cura ou trazendo salvação debaixo das suas asas. Então nós vemos no Salmo 84 dizendo que o Senhor nosso Deus é sol e escudo. Malaquias capítulo 4, versículo 2 dizendo que para aqueles que temem a Deus nascerá o sol da justiça. E quem foi que nasceu trazendo salvação, trazendo cura? O Filho de Deus, Jesus. Então nós vemos que mais uma vez Deus nas Escrituras é retratado como o sol. E aí falando da Trindade, olha, vamos pensar assim: Deus, o Criador, é como o sol, a estrela de primeira grandeza. Ou seja, nunca ninguém vai chegar até o sol. Nunca haverá uma aeronave fabricada, preparada pelos pelos maiores gênios, né, cientistas, que possa, partindo da Terra, pousar lá no Sol. Não é possível isso. O Sol, nesse sentido, ele é completamente, na sua grandeza, inacessível. Deus, o Criador, é assim também. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículos 15 e 16, está escrito o seguinte: Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu e nem pode ver. A ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Esse é o Deus Criador, é o Deus Todo-Poderoso. Uma vez, um homem que teve uma experiência tremenda de, por 2 vezes, passar 40 dias, né, ter uma quarentena especial com Deus, Moisés, ele passou 40 dias na primeira vez e depois voltou ao monte mais 40 dias, sozinho, ele e Deus, no Monte Sinai. Este homem, Moisés, um dia pediu para Deus, a Deus que falava com ele, porque o Filho de Deus ainda não havia se manifestado. Isso é no Antigo Testamento, no tempo de Moisés. E ele falando com Deus, ele disse a Deus: mostra-me a tua glória, mostra-me a tua face. E Deus disse para ele que nenhum homem mortal poderia ver a face de Deus e continuar vivo. Na verdade, a graça divina se manifestou
em atendimento a Moisés, e nos diz a Bíblia Sagrada que quando Jesus Cristo nasceu, com ele, com Jesus, veio a graça e a verdade. Então a graça divina, quando se manifestou, esse pedido de Moisés, que humanamente falando, que ele, né, no seu corpo humano, né, vivo, vamos dizer assim, seria impossível, ou seja, ver a face de Deus, ver a Deus, o sol inacessível, né? Quando Jesus Cristo veio e trouxe, revelou a Deus, a Bíblia nos fala que houve uma ocasião em que Jesus subiu ao monte, e esse episódio é conhecido como o Monte da Transfiguração, e ali Moisés e Elias apareceram conversando com Jesus. O rosto de Jesus brilhava como o sol, resplandecia como o sol, e Moisés e Elias estavam conversando com ele. Portanto, aquilo que lá atrás, lá no livro de Êxodo, está escrito que Moisés desejou ver, né, a face de Deus, lá no Novo Testamento, a graça divina concedeu, ou seja, ele realmente viu a face de Deus, mas através da manifestação de Deus em Jesus, no Filho de Deus. Mas voltando a esta parte, quando nós lemos aqui que sobre a Trindade e que Deus é o Sol, nós vamos entender o seguinte: Deus, o Criador, é como o Sol, a estrela de primeira grandeza, que nunca ninguém pode chegar até ele. No entanto, nós não vamos ao Sol, mas o Sol vem a nós. Como que o Sol vem a nós? Através da luz. Nós dizemos, quando nós olhamos para o céu, nós dizemos, estamos vendo o sol, estou olhando para o sol. Mas o que nós estamos vendo, na verdade, aquele círculo, né, aquela bola de fogo que nós vemos quando podemos conseguir ver, né? É lógico que em determinados momentos, como ao meio-dia, por exemplo, é praticamente impossível a pessoa fitar o sol sem rapidamente baixar os olhos, né? Pelo menos a olho nu, não é? E quando conseguimos ver, o que nós estamos vendo, na verdade, é a luz, é o resplendor, não é? A luminosidade dessa estrela tão grandiosa que está chegando até nós. Ou seja, nós não vamos ao sol, mas o sol vem a nós através da luz, em primeiro lugar. Essa luz é o Filho de Deus. E Jesus mesmo disse: eu sou a luz do mundo. Está escrito que João Batista, quando ele começou o seu ministério, ele disse que ele não era a luz. João, o evangelista, falou a respeito de João, o Batista, dizendo que ele não era a luz que ilumina os homens, mas João Batista veio para testemunhar a respeito da luz. Essa luz é o Filho de Deus. O sol vem a nós através da luz. Assim, Deus veio a nós através do seu Filho, que se tornou um de nós, se tornou carne. Mas vamos imaginar, num momento, numa situação, por exemplo, uma pessoa que esteja lá num túnel, esteja num subterrâneo, esteja num porão, né, onde a luz solar não entra. Mas vamos dizer que ao meio-dia, essa pessoa comece a sentir algo e ela diga para as pessoas: olha, o sol está forte hoje. E alguém pergunta: mas como que você sabe que o sol está forte? Você não está vendo a luz? Você não está olhando para o céu? E a pessoa diz: mas eu estou sentindo o calor. E isto é o Espírito Santo. Que coisa extraordinária. Eu acredito que você está conseguindo entender pelo Espírito Santo esta forma tão gloriosa que o próprio Deus, através das Escrituras, nos dá para entendermos a Trindade. Deus é o sol, o Filho de Deus é a luz que se manifestou a nós, e o Espírito Santo é o calor, ou seja, nós não podemos ver, mas nós podemos sentir. Nós não podemos ver, mas o calor move, né? O calor move, por exemplo, turbinas. O calor gera ou condiciona, dá condição para que a vida germine, né? Se numa estufa, por exemplo, ou se não houver o calor, né, da galinha ou de uma ave chocando os ovos, né? E como fala, os ovos não, os pintinhos, né, os filhotes não eclodirão dos ovos. Precisa do calor.
Calor tem tudo a ver com a vida. É o Espírito Santo que se move, que traz vida. Aleluia, que se manifesta em nós. Nós não podemos vê-lo, mas não há como dizer que ele não é real. Eu quero que você esteja com esta palavra no teu coração, nessa nossa quarta parte dessa nossa série, A História por Trás da História. A Trindade revelada na criação. E que cada vez que você ver a luz do sol, que você sentir o calor do sol, ou que você olhar para o céu e você contemplar aqui o sol, você se lembre, Deus está te dizendo, eu estou aqui, eu te amo, eu estou alcançando você, você está debaixo do meu poder, você está debaixo da vida que eu trago até você. Deus te abençoe nesta palavra em nome de Jesus. Se você ainda não é inscrito no meu canal do YouTube, faça isso, se inscreva. Clique lá no sininho para receber as notificações e compartilhe. Se você puder também, faça algum comentário, porque tudo isso nos incentiva a continuarmos ministrando para você a palavra de Deus, compartilhando daquilo que Deus, pela graça e bondade dele para com a minha vida, pela sua misericórdia, tem me concedido entender, e com muita alegria, com muita honra, eu quero compartilhar com você e com muitas pessoas. Deus grandemente abençoe a tua vida, em o nome de Jesus Cristo, o sol da justiça, pelo poder do Espírito Santo, que nos aquece e que nos dá a vida. Amém e amém.